Sejam bem-vindos à edição do programa Prova dos 9 para este dia 23 de julho. De 15 em 15 dias aqui debatemos com os nossos comentadores políticos a atualidade regional. Em estúdio contamos pelo PS com Vítor Cavalheiro, pelo PSD João Carlos Almeida. Hoje, por motivos pessoais, não é possível contar com a comentadora do Partido Chega, Cátia Pinto. Para início de conversa, vamos olhar para a 11ª edição do Festival do Maranhão, que se realizou no passado fim de semana. Vítor, muita gente na Sertã, mais uma grande enchente à conta desta iguaria gastronómica. Então, boa tarde, cumprimentar o João Carlos Almeida, o Luís Biscay e os ouvintes da Rádio Condestável. Sim, efetivamente, acho que foi mais um êxito. Portanto, eu acho que o projeto, o Festival do Maranhão é já um projeto consolidado, como foi dito pelo Presidente, e não há dúvida que é. Muito embora nós, antes do acontecimento, tínhamos ouvido muita gente, muitos profetas da desgraça, a dizer que ia ser um fracasso, mais por razões, não, mais pelo, o João Carlos está, mais pelo, eu não estou a dizer, o que se falava era mais pelo cartaz, que o cartaz que não era atrativo e que o cartaz que não vinha cá ninguém, e que à volta que havia cartazes, portanto, artistas de renome e que seriam, afinal, é verdade que não sei se o cartaz era atrativo, não. Para a malta jovem, pelo visto, era. Não, e também houve essa preocupação, porque eu vi realmente da parte, a Câmara na altura, preocupada com, se calhar, o agradar, ou, portanto, tentar um cartaz para vários grupos, várias faixas etárias. E não há dúvida realmente que portanto, foi mais um êxito, mais uma grande enchente quase todos os dias, mas principalmente no sábado, por aquilo que soubemos. O que quer dizer que o Festival do Maranhão está praticamente, está bem, portanto está consolidado, é realmente um grande evento da Sertã, o maior, para mim, se calhar, dos maiores eventos da Sertã. É realmente uma atração para muita gente, porque nós vimos que haveria por ali muita gente que não tem a ver com a Sertã, que vem de fora exatamente, aliás, também não era possível, 45 mil visitantes, mais ou menos, portanto, a estimativa que foi feita para este festival. Portanto, tem que vir muita gente de fora, e é sinal de que realmente o produto, o Maranhão, já por si, é atrativo. E depois, enquadrado neste ambiente, nesta festa, é ainda mais atrativo. Este ano tivemos algumas coisas, eu acho que a organização melhorou relativamente ao ano anterior, bem que no ano anterior também não foi má, mas pronto, mas eu acho que tem havido algum cuidado de aprimorar ali algumas áreas e algumas coisas no sentido de melhorar e de ser mais atrativo, e este ano acho que isso que aconteceu, aquela entrada acho que estava muito bem, portanto era realmente a porta de entrada para o festival, estava muito bem, foi muito bem planeada e muito bem idealizada. Interiormente havia realmente também a disposição, acho que estava também excelente. No ano passado tivemos aqui a grande crítica dos restaurantes, mas este ano eu acho que isso foi um problema que foi ultrapassado. Portanto, este ano tínhamos os 3 restaurantes na grande tenda habituais, e tínhamos o restaurante do Maranhão, portanto tínhamos a Ponte Velha, que serve o Maranhão de qualidade. No ano passado, infelizmente, isso não aconteceu. Depois tínhamos mais os outros 2 restaurantes, mas de qualquer modo acho que esse problema também foi sanado, e ainda bem, porque nós no ano passado tivemos aqui, e muita gente, houve realmente essa queixa grande, porque não havia praticamente o restaurante foi explorado por uma pessoa, não é dizer mal, mas portanto teve ali alguns pormenores que não foram muito agradáveis. Este ano acho que as coisas correram muito bem, como já disse. Há ali notou-se também, não é nenhuma falha, é uma falha, é um ponto mais negativo. Notou-se aquilo que também já temos vindo aqui a falar muitas vezes neste programa, a falta de uma ponte que fizesse a ligação das duas margens. Realmente quando há estes dias nota-se perfeitamente, aí é que se nota bem. Durante a semana se calhar as pessoas não notaram tanto, mas agora quando acontece um evento destes, nota-se perfeitamente que faz falta realmente ali uma ligação, não é aquelas duas ligações que lá existem que resolvem o problema. Mas pronto, vai-se ultrapassando, esperemos que mais dia menos dia venha à ponte.
Terminou também bem, eu no ano passado fiz aqui essa referência, terminou com um concerto da Filarmónica Aurora de Pedroguense, parabéns à Filarmónica Aurora de Pedroguense, é portanto um grupo também cá da terra. No ano passado foi com a Filarmónica União Sertaginense, este ano foi com a Filarmónica Aurora Pedroguense, também muito, como foi, muitos músicos da terra que passaram pelos palcos, pelo palco principal. Eu acho que o Festival do Maranhão, acho que tem vindo, portanto, em cada ano que passa, tem vindo a progredir, a melhorar. Vão acertando pormenores, estamos a falar na 11ª edição, e estou convencido que a 12ª se calhar será melhor ainda do que a 11ª. Está sempre coisas a melhorar, e é o que tem vindo a acontecer, portanto, e foi o que aconteceu agora com este festival. E atrás de uma iguaria, como é o Maranhão, pode-se promover, e a ideia sempre foi essa, de promover todo um território e toda uma economia que está à volta, ou pode não estar, porque há outras atividades que vão ganhando com a promoção do Maranhão. Sim, não há dúvida. Fala-se, aliás, é o que o Presidente falou nisso, na economia local tem muito a ganhar com tudo isto, não é? O Maranhão, e depois à volta do Maranhão, como nós sabemos, há muita coisa naqueles dias. Aproveita-se também, como foi o caso da vinda de alguém ligado ao Governo, não é? Porque veio este ano, no ano passado creio que houve essa falha, mas este ano tivemos cá alguém ligado ao Governo, é um Ministro, não é é um Ministro de uma área, não importa. Aproveita-se também que foi falado, como o Luís Fiscaia estava agora, foi falado na coesão territorial, aproveitou-se para falar na 238, eles ouvem, pelo menos vão ouvindo, resolver, pronto, e levam portanto, levam os recados, esperemos bem, foi falado no 238, foi falado no IC8, eu acho que pronto, tudo isto é bom para a nossa região. E como nós sabemos, não há dúvida nenhuma que a nossa economia com o Maranhão, com este festival, e depois com a divulgação e com a promoção do Maranhão a nível do país, ganha imenso, não tenho nenhuma dúvida. João Carlos Almeida, o Vítor já aqui levantou alguns pontos, nomeadamente o cartaz, como ele disse, e de facto é verdade, falou-se muito antes da feira e logo assim que ficou conhecido, que foi divulgado o cartaz, muito se falou, mas pelo aquilo que se pôde perceber é que as pessoas, o cartaz se calhar até é uma coisa suplementar. Ora, então começo por cumprimentar o Vítor Cavalheiro, o Luís Fiscaia e todo o auditório. Ora, vamos lá ver. O Festival do Maranhão ganhou uma amplitude e um reconhecimento a nível local, regional e mesmo nacional, em que eu costumo dizer que, à semelhança, como dizia o Vítor Cavalheiro, e muitas vezes, que no Conselho da Sertã, qualquer pessoa pelo PSD ganhava eleições. Já chegamos à conclusão que não era bem assim, mas eu diria mesmo à semelhança de que quando há um evento destes na Sertã, centenas ou milhares de pessoas ocorrem à Sertã independentemente do programa, porque a Sertã, no fundo, é uma referência principalmente a nível dos concelhos limítrofes ao nosso. Eu falo com muita gente que vem à Sertã, inclusive para fazer desporto. Vivem em outros concelhos, trabalham noutros concelhos e vêm no final do dia à Sertã, muitas vezes até para fazer desporto. E entre outras coisas, e outros interesses, no fundo, das superfícies comerciais que temos. Portanto, a Sertã acaba por ser uma referência, e quando uma grande empresa investe na Sertã, não é pensar só no Concelho da Sertã, os estudos de mercado indicam que a Sertã está rodeada de outros pequenos concelhos em que, havendo determinados serviços, ocorrem à Sertã em detrimento de ir propositadamente a outras grandes cidades, que é onde há tudo também, mas que muitas vezes no dia-a-dia não dá jeito e, portanto, na Sertã tem tudo. E, portanto, independentemente do cartaz, e o cartaz, eu não quero criticar o cartaz, é evidente que nós, comparando o investimento no cartaz, comparando com outros concelhos mais pequenos, investem muito mais do que nós. Eu também estou um bocadinho à espera, de facto, dos números deste festival.
o que é que se achou, porque se criticava muito, e o Vítor Cavalheiro era uma das pessoas que se criticava, não era contra, mas o grande investimento, que podia ser às vezes menos, defendia-se isso. Estou, de facto, com alguma curiosidade de saber quais são os gastos que estão feitos. Quanto é que se poupou, ou não se poupou, ou se gastou mais numas coisas e menos noutras. Pronto, qual é a diferença? Nós não tivemos fogo de artifício, como é habitual. Logo aí, provavelmente... Até para evitar que, à última hora, tivesse que se andar a tirar... Exatamente. Com esses, pronto, já não era a primeira vez que acontecia. E, portanto, parece que não é um grande investimento que se poupa. E que não, as pessoas não usufruem. Portanto, não é uma coisa que eu ligo muito, que vá propositadamente para ver fogo de artifício, não é? Mas pronto, há pessoas que ligam muito a isso. Se houvesse um cabeça de cartaz vamos lá ver, o cartaz é muito subjetivo. Eu penso que o cartaz escolhido neste festival era mais direcionado à juventude, mais ao pessoal jovem. Aliás, o presidente Carlos Miranda deu a entender mesmo que o Festival do Maranhão é para dar a reconhecer para o exterior a Sertã, a nossa gastronomia, mas também quer chamar gente jovem à Sertã. E, portanto, o cartaz era preparado mais, quanto a mim, para uma classe mais jovem. Não era aquele cartaz de música mais popular, em que também traz muita gente e traz outro tipo de pessoas. É aquelas pessoas que, no fundo, se deslocam porque há um artista a funcionar, a atuar no evento. E não é preciso ir muito longe. Nós temos Vila de Rei, que tem o festival do queijo, do mel. Feira do queijo e do mel. E muitas vezes, se calhar, um investimento a nível no seu cartaz, se calhar é superior ao da Sertã. Portanto, agora, não queremos comparar com outros, com Cantanhede, por exemplo, que faz uma feira que, no fundo, são cabeças de cartaz todos os dias. Mas aí as entradas são pagas. São pagas, pronto, ok, mas também chama gente. Sim. E, mas portanto, essa gente aqui, o pessoal aqui não está habituado a ter que pagar. Mas pronto, eu não diria que se exagerasse por aí fora. Eu acho é que não esperava, com o cartaz que estava, de facto não esperava a enchente que teve no sábado. Portanto... de facto, mas eu diria até no domingo à tarde e no sábado à tarde. Eu não digo tanto no domingo, porque no domingo depois não foi possível estar e não foi o único dia que não fui, foi ao domingo. E no primeiro dia, na quinta-feira, foi muito fraco, mas também justifica, dadas as circunstâncias. Mas, de todas as maneiras, eu acho que foi um bom festival. Não ficou aquém daquilo que se esperava, de facto, da Sertã. Aliás, da Sertã já não esperamos menos do que isto, não é? Agora, quantas pessoas lá estavam? Eu não sei se já o ano passado falavam em números, este ano falam em 45 mil. Não há ali nenhum contador de pessoas a entrar e a sair. E, portanto, é muito subjetivo também. São números que se lançam, mas que mais ou menos, mas nós não fazemos ideia de quantas pessoas estão ali. Sei é que, em determinada altura, era difícil circular no espaço e não é assim tão pequeno. Podia ser maior, de facto, já se falou aqui da ponta. É uma das coisas que chama a atenção. E acho que é uma prioridade. Independentemente do festival, nos dias do festival, é uma prioridade porque aqueles dois jardins fazem mais sentido interligados. Portanto, consolida toda aquela zona. E sem aquela ponte, de facto, eu acho que o Executivo já tomou consciência de que é uma necessidade. O que é que vão lá colocar, não sei, mas de facto devem entender o Presidente que já estão a tratar do assunto. Acho que já esqueceu aquela questão do referendo. Do referendo, da consulta pública, porque há coisas que os políticos têm que tomar consciência. Quer dizer, chegaram ali, a primeira coisa foi deitar uma ponta abaixo que estava sem condições. Ok, mas vamos tratar do assunto. Nós já temos fundações, já temos as infraestruturas preparadas para os apoios como já estavam. Portanto, é só tratar de uma estrutura nova, seja ela de madeira, seja de metal, seja como for. Agora, acho que é uma necessidade. E, portanto, acho que pronto, as coisas devem estar a ser tratadas por aí. Em termos de economia, como dizia o Presidente, isto não é só o que se vende no dia, é aquilo que se vai vender ao longo do ano, reflexo deste evento. Aliás, isso aconteceu, tem vindo a acontecer. E se hoje se fala
em 230 toneladas de maranho na Sertã, que dá à volta de 2,5 milhões de euros, já estamos a falar de uma conta considerável. Isto não caiu do céu aos trambolhões. Isto foi um grande investimento desde há muitos anos, e já é o 11º Festival do Maranho, que no fundo veio substituir um pouco a FAFIC, não é? Pronto. Não veio substituir. A FAFIC foi num tempo, e depois o Partido Socialista teve um período em que, aliás, depois este é que foi mudado. O atual executivo é que avançou depois ainda com uma FAFIC. Fez um género de uma FAFIC. Sim, exatamente. Com um grande investimento, quando foi muito criticado pela oposição, porque era um grande investimento. O Presidente, na altura, dizia que não era um gasto, era um investimento, aquilo que se gastava numa feira como a FAFIC. A questão é que a FAFIC se fez uma vez e depois acabou por ficar. Estamos aqui a falar de investimento. Eu fui crítico em relação, nunca fui crítico, muitas vezes, em relação ao Festival do Maranho, aos gastos com o Festival do Maranho, que é o que o João Carlos aqui está a dizer. Importa depois também saber os gastos com o Festival do Maranho. Mas eu recordo-me, e agora, estamos a falar no cartaz, eu recordo-me perfeitamente de um cartaz pesadíssimo, caríssimo, de um senhor que, pronto, toda a gente sabe que é o Anselmo Ralph na altura, com entradas pagas, e que foi um fiasco enorme. Portanto, muitas vezes um grande cartaz, não sei se foi por ser pago, eu creio que eram 5 euros na altura, estamos a falar há meia dúzia de anos, ou talvez nem tanto. Foi antes da pandemia, pouco tempo antes da pandemia. E não há dúvida nenhuma que aquilo foi um fiasco autêntico, realmente aquilo não funcionou, e na altura, e o Anselmo Ralph era uma pessoa que à partida pensava-se que iria trazer muita gente. Os cartazes, e como eu digo isto, e como já foi dito também, na altura, olha, o Festival do Maranho, em termos de atratividade, em termos de gente, vai ser um fiasco. E não foi. Vai ser uma desilusão. E não foi. Antes, pelo contrário. Portanto, é os artistas de fora, é os artistas da terra, é o Festival do Maranho, é o Maranho em si também. Depois é também as pessoas também sentem o convívio, a necessidade também de se encontrarem, etc. E aquilo é um lugar atrativo, não há dúvida nenhuma que é um lugar bastante atrativo. Isto é assim, nós devemos de facto dar alguma amplitude, alguma relevância aos artistas locais. Agora, não quer dizer que é como os grandes festivais. Uns abrem o festival, outros fecham, mas há sempre os cabeças de cartaz. E de facto, se nós queremos trazer enchentes, é com cabeça de cartaz, é com uma pessoa, com um artista que seja reconhecido a nível nacional, que traga muita gente, que venha, não só aqueles que venham a Sertã por si só, mas também se queremos trazer aqueles que vêm por causa do artista e que ao mesmo tempo, ao vir por causa do artista, acabam por conhecer, dar-se a conhecer outras coisas da Sertã. A questão da estratégia do Anselmo Ralph foi diferente, porque como era a pagar e como se esperava uma enchente, transacionou-se o espetáculo para o campo de futebol. Exatamente. Ou seja, deslocado do próprio recinto de festas. Sim. Porque se fosse no próprio recinto de festas, as pessoas tinham que entrar para o recinto e portanto, seria diferente. Agora, é evidente, se eu vou para o Festival do Maranho, não me interessa ir ver o artista, não vou. Mas se estivesse dentro do recinto de festas, eu acabava por ter que ir, porque quero ir ao festival. E, portanto, aqui a estratégia foi diferente. No entanto, foi bom de ver algumas, assim, os anos também temos a obrigação de melhorar algumas coisas. Há ali alterações pontuais que possam ter vindo a melhorar algumas situações. A questão dos restaurantes, como disse, que critiquei o ano passado, este ano teve, de facto, teve melhor, houve outra atenção, teve a confraria do Leitão, que é sempre um chamariz, é sempre uma mais-valia para nós. E temos, pronto, de facto, não se colocou em causa agora dar relevância à nossa restauração em vez de ser a de fora, de todas as maneiras. Também se eu aqui, isto é, dar amplitude também aos restaurantes aderentes. Isto é muito subjetivo, porque nestes dias os restaurantes estão abertos, querem servir o melhor possível e também ter o seu maranho. E portanto, serem aderentes, eles por si só já, querendo fazer um negócio, já são aderentes.
E, portanto, também houve, depois, como aos outros anos, a eleição do melhor Maranhão, que é uma prova cega. Por acaso até fui convidado a nível dos bombeiros para fazer de júri, mas eu tive que delegar. Pois, já agora, este ano voltou a comer Maranhão tal como o ano passado, ou o ano passado foi só mesmo para criticar? Não, o ano passado foi para criticar e também por outra crítica, é que não tivemos alternativa de nos jantar, ao contrário deste ano. Portanto, o ano passado fui obrigado a comer uma rodela de Maranhão, porque não havia alternativa do bucho. E mesmo assim este ano, para quem não queria uma coisa ou outra, ainda havia outra alternativa de bacalhau ou coisas do género. Mas de todas as formas, não sendo, costuma-se dizer que no Maranhão se primeiro se estranha, depois se entranha, eu ainda não conseguia atingir esse desidrato. E, portanto, ao ser convidado para fazer uma prova cega, é evidente que não me cabia a mim fazer esse trabalho e, portanto, deleguei a alguém para fazer isso. E parabéns ao vencedor, que já o ano passado ficou em segundo lugar, em terceiro lugar ou segundo lugar. Não. Quem ficou o ano passado, quem este ano ficou em segundo lugar e o ano passado. O terceiro é que passou para segundo. Exatamente, sim. E o primeiro agora foi novo, foi o do Talho também. O Talho do Armindo, sim. O Talho do Armindo. Isto mostra o interesse das pessoas e, de facto, o cuidado de fazer tradicional, de fazer o Maranhão e portanto, as pessoas, de facto, que gostam, saberão dizer entre o aspecto e o sabor e todas aquelas coisas, eleger, de facto, o Maranhão. Isto também é bom para as pessoas. Depois, também aproveitar estas ocasiões, como fez bem o Carlos Miranda, de chamar a atenção aos políticos que a coesão territorial é para ser aplicada no terreno, não é só para se falar. A Abrunhosa fala em coesão territorial porque é no fundo, a área dela. Mas vem a Ministra da Educação, da Habitação, fala em coesão territorial, mas ela própria diz que é preciso aplicar no terreno, não é só falar. Eles sabem que se fala muito em coesão territorial, defender o interior. E depois é assim, ok, então vamos fazer 238 em conjunto para vocês saberem o que é coesão territorial. E depois pensem e imaginem fazer isto diariamente ou semanalmente e em trabalho, para saber o que é coesão territorial. A aproximação de Lisboa, a aproximação de outros centros. E, como costuma dizer, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia deste lado é entender que existe, todas as pessoas do governo vão ter conhecimento, como já se falou também no Parlamento, que existe uma estrada que se chama Nacional 238 e que é reivindicada há muitos anos. Devemos dos vencer pelo cansaço. Pelo cansaço. Em princípio deve ser pelo cansaço. E pronto, é assim, no fundo... isto cada vez tem amplitude e nós sabemos porque os stands não têm só empresários da região. Aliás, temos empresários todos os anos estão lá de Viseu. Se eles vêm todos os anos de Viseu para aqui para vender a doçaria, no caso, é porque justifica, porque há interesse, não é? Porque se não vinham um ano, não dava, não venderam. Agora, este ano, até segundo dizem, todos estão mais ou menos satisfeitos pelo movimento, pelas vendas. Pois é, no ano passado fez aqui algumas críticas relativamente a pessoas que se queixaram. Este ano não ouvi efetivamente ninguém queixar-se. Não sei se houve, se não houve. O que quero dizer que, portanto, aliás, eu já há pouco disse também, eu acho que a organização melhorou relativamente ao ano anterior e relativamente a outros anos, porque se calhar muitas vezes também se vai aprendendo. Não é com os erros, pronto, vamos melhorando naturalmente este ano e se calhar para o ano. Aliás, o Presidente diz aqui o pátio das freguesias era sim, é uma coisa a melhorar no próximo ano, a explorar melhor, até já teve bem, já teve antes também, já não foi a primeira vez, eu creio que aquilo já vem do tempo do PSD, se não me engano, mas de qualquer modo
este ano esteve muito bem e a intenção é melhorar. Pronto, vai-se melhorando com o tempo, e eu acho que acho que se tem conseguido. Eu fui um bocado crítico no ano passado relativamente a alguma organização, mas eu este ano acho que esteve muito bem. Até tivemos a sorte no ano passado, o membro do governo falhou em cima da hora, este ano até veio, era uma ministra simpática também, parece que também é interessante. Pena é que ela tenha ido a meio do percurso, que tenha feito só a meio do percurso. Eu acho que isso que é uma pena. Acho que a Câmara devia rever, portanto, esta situação. A Câmara, a organização, não é o Presidente, com alguém, devia rever esta situação, porque é assim. Nós começamos, somos convidados, acompanhamos as entidades, e depois a entidade, a meio do percurso, deixa metade dos pavilhões por visitar. As pessoas ficam um bocado desagradadas, mas isto acontece também com alguma regularidade, porque também não sou muito apologista disso, mas eu até compreendo que se pare não sei quanto tempo, a gente deve se parar nos pavilhões e tal, e depois deve-se pronto, eu sei que as pessoas gostam muito que se coma e que se beba e não sei quantos e tal, e depois isto atrasa. Por exemplo, este ano voltámos outra vez à mesma situação, a ministra chegou a um determinado ponto e foi-se embora, não diz que tinha compromissos. Eu acho que ela que devia ter visitado todos os pavilhões que lá existiam e depois ia-se embora, não jantava. Isto é a minha opinião. Pronto, é uma coisa que se calhar a organização deve rever. Ou se a pessoa ficar, muito bem, até se pode. Se não ficar, eu acho que é acelerar, e depois até se pode ir mais tarde, só o Presidente da Câmara, com outras entidades locais. Porque eu acho que isso que é negativo, as pessoas ficam um bocado desgostosas, dizer, então, não veio o meu pavilhão, a ministra, afinal, não veio o meu pavilhão. Mas... Eu aí, vamos lá ver, nós estamos a falar de ministros, e até de secretários de Estado, às vezes que vêm e fazem algum esforço para estar, e nós sabemos que as solicitações serão muitas, principalmente dos ministros, e portanto vir um evento e visitar todos os stands, e da forma como se faz, que às vezes se conversa e depois petisca-se, depois bebe-se, João Carlos, que até vamos lá ver, e as pessoas não podem levar a mal de que um ministro ou uma entidade oficial governativa que não esteja a acompanhar a comitiva local nos stands, porque no fundo é muito até tempo. Até ao fim. Nós sabemos que até ao fim a comitiva está completamente esbardalhada. Mas tem que acompanhar. Ou seja, aquilo fosse já estão em campanha eleitoral, eles iam a todos. Em campanha eleitoral, iam a todos os pavilhões, de certeza. E, portanto, se queriam fazer isso, era tipo... Era ir andando, falando, cumprimentando e um pouco mais, senão, claro que são muitos stands, se ainda se fosse então outros festivais, outras feiras maiores, quer dizer, pronto. Mas, agora, as pessoas têm que dizer, pronto, o Presidente da Câmara fica cá ou os vereadores, pelo menos esses sim, se começaram, têm que acabar e acabaram. E acabam. E fizeram. Muitas vezes não são juntos, outras vezes são separados, uns que falam para a esquerda, outros falam para a direita, depois há duas comitivas, e pronto, já há assim uma coisa mais estranha. De todas as formas, não temos que levar a mal, porque é assim, de facto, muitas vezes termos cá um ministro já é bom na abertura, e muitas vezes é na abertura e depois vão-se embora, melhor que o ano passado, que tínhamos uma entidade que nem sequer seria, se calhar, das mais importantes, e até essa faltou. Depois foi ali, no fundo, desenrascado com outra situação que até foi bastante cansativo, uma coisa assim, medonha, muita coisa, mas pronto. Depois, é assim, contas dos stands, não sei, criticava-se que as pessoas nos outros anos que pagavam pouco, a Câmara que suportava muito, não faço ideia, sinceramente, quanto é que custava aos stands aos empresários, quanto é que a Câmara suporta, chegou a ser metade, não sei se de facto o que os comerciantes pagavam, se é suficiente para pagar os stands, eu penso que não, a Câmara aqui terá uma comparticipação, mas não tenho os números. Por isso é que eu estou com alguma curiosidade de saber os gastos e onde nós tenhamos conhecimento disso. E depois, para finalizar, o cartaz, de facto, não se pode agradar a gregos e a troianos. Se fosse como algumas festivais que demoram, vamos lá ver, a Feira de São Mateus, em Viseu, demora um mês. Todos os dias há artistas. Pronto, e no fundo, hoje é para o mais jovem, amanhã é para o mais velho,
E, portanto, há para todos os gostos. Num festival de 4 dias, é evidente que tem que se apostar mais para uma classe, mais para outra. É difícil daqui agradar a toda a gente. Portanto, eu acho que é de ano para ano ir inovar e ir variando. E uns anos gostam mais do cartaz, outros gostam menos, mas de facto eu continuo a dizer que o cartaz é importante, mas não é o essencial para trazer de facto estas enchentes. Podíamos ter mais enchentes nos outros dias menos importantes se tivéssemos de facto cabeça de cartaz. E isso não acontece. Temos ali um dia que é mais importante, eventualmente também o domingo, depois há uns eventos ali. Não, todos os dias houve muita gente. Todos os dias na quinta-feira foi muito fraquinho. E depois houve, na sexta-feira, quase que a coisa estava ali a querer. Isso já foi uma questão climatérica que. Até a chuva quis vir ao festival. Exatamente. Portanto, podia ser desagradável. Portanto, ainda houve necessidade das pessoas se colocarem debaixo das árvores em determinada altura. E, portanto, isso podia ser um bocadinho... De facto, nós não estamos com aquele festival, não está propriamente preparado para ter chuvadas e para andar lá as pessoas, não é? Portanto, tirando isso, pronto, eu acho que... Eu gostaria também de colher a vossa opinião acerca de um espaço que tem vindo a ganhar terreno cada vez maior, que é a questão das tasquinhas. Por aquilo que... Restaurantes à pinha, mas o espaço das tasquinhas também. Uma coisa complementa a outra. Sim, não há dúvida que o espaço das tasquinhas realmente aquilo é sempre está muita gente mesmo. E acho que é uma boa ideia. Isso foi em tempos não foi assim, depois começou-se a falar no assunto e entretanto optou-se por aquela situação que até havia quem considerasse que não deveria haver uma tenda enorme com aqueles restaurantes que deviam ser mais tasquinhas ou restaurantes mais simples com aquele espaço todo, portanto, mas eu acho que estas tasquinhas resolvem bem o problema de muita gente e nós, como é verdade que nós vemos aquilo completamente à pinha e é muito difícil nós conseguirmos, consegue-se com tempo, com espera, portanto é bom para muita gente que não iria ao restaurante, não é a mesma coisa sentar-me ali numa mesa, ir a uma tasquinha e comer lá um bocadinho de maranho ou outra coisa, ou ir sentar-me num restaurante, até mesmo em termos de preços, não serão exatamente a mesma coisa. E eu acho que aquilo realmente tem uma influência enorme, porque as pessoas vão ali, jovens, malta jovem, etc. E é bom também, para quem lá está. Eu não sei se eles pagam, se não, são associações, não sei se pagam. Julgo que não. É uma maneira também de se financiarem. São 4 dias de muito trabalho, mas... Não pagam. Eu creio que na altura que já se falou em tempos que acho que não pagam. E não pagando, acho que também é uma forma... É muito trabalho para eles, nós sabemos que as associações, para estarem ali, estão lá voluntários, é trabalhar também, é no duro, mas de qualquer modo, gostam, as pessoas também se disponibilizam e quem vai para as associações muitas vezes já sabe que tem que passar por estes sacrifícios e não há dúvida que aquilo complementa muito bem a parte da restauração. Porque se não fosse isso, se hoje em dia se tem filas às vezes consideráveis para ir para os restaurantes, então era o completo caos, porque também os restaurantes ali à volta na Sertã estava tudo composto. Sim, é verdade, é assim, nós temos, isto é mesmo complementar, porque o negócio não se estraga a ninguém, toda a gente ali em determinada altura houvesse mais vendiam, porque todo o espaço estava tão cheio, a avenida principal da Carvalho, toda aquela zona do comes e bebes, principalmente, para chegar ao balcão é complicado. Aliás, às vezes é preferível evitamos ir só para não passar com aquela gente toda. Há uma situação que é nova e eu acho que inicialmente estranhei, mas já justifica-se perfeitamente, que é em determinada altura, no início da quinta-feira, ainda se começou bombas imperiais por copo plástico para ir para o lixo a seguir. De repente, quer cerveja, tem copo? Não. Então tem que comprar o copo. E, portanto, começou a saber pessoas com o copo pendurado ao pescoço, não é? Tem uma fitazinha.
Eu inicialmente, não, então eu vou ali ao bar da Carvalho, que não tenho que andar para quem quer beber algumas. Agora, se quer beber uma Imperial, comprar um copo por €1, mas pronto, pelo visto, depois, se a gente quisesse devolver o copo, acho que também devolvi o dinheiro. Isso evita o quê? Evita que haja aquelas milhares de copos plásticos espalhados pelo recinto, depois o outro dia ficam lá para apanhar. E nota-se de facto aqui alguma diferença na questão da limpeza do recinto. Portanto, é uma situação que já não é inédita aqui, é usual nos outros festivais também. Eu estive a ver, por exemplo, fui a Braga ver os Scorpions e dentro de um recinto fechado queria beber uma Imperial, tinha que comprar um copo também por €1. Aliás, uma Coca-Cola em lata, abrem a lata e colocam no copo que a gente paga €1 e a lata fica lá. Isto para que, pronto, no fundo é uma tendência que, pelos vistos, está a ganhar forma. De tasquinhas. Tudo o que é tasquinha, pessoal jovem, menos jovem, acode lá. Porquê? Muitas vezes porque está descentralizado. Portanto, nós estamos aqui, vamos ali, estão ali, olha, está ali a fazer, se interessa, chama a atenção, vamos. E depois eu até acho que devíamos ir mais além. Eu já fui a eventos de tasquinhas mesmo, que vamos num recinto fechado, e é que é várias associações, nomeadamente, e outras empresas de restauração, mas normalmente têm a tendência os municípios a ajudar as associações. Não me choca nada em que as associações não tenham que pagar o stand, seja um investimento da Câmara Municipal, já dá outras ajudas, seja uma ajuda pontual, anual, que a Câmara dá às associações, e associações aderentes têm aqui uma oportunidade de dar a conhecer as suas atividades, mas também de fazer dali a sua tasquinha, vender comes e bebes, e que é útil para as pessoas, porque no fundo chega em determinada altura, todos estão com muita gente e portanto, é como com uma cerveja e outras bebidas, não compramos num lado, estamos mais próximos e eles são uns a seguir aos outros, desde as associações aos clubes, e portanto é uma complementaridade. Eu digo isto porque já tenho ido mais do que uma vez às taxinhas de Rio Maior, noutra dimensão, obviamente, mas toda a gente vende. E são dezenas deles, uns a seguir aos outros, cada um com a sua especialidade, associações que fazem as suas iguarias, e toda a gente em determinada altura todos são cheios. Portanto, e há filas muitas vezes em a maior parte dessas taxinhas. E, portanto, é uma situação que até não é de ampliar. Agora, temos que ter também condições de ampliar. Eu estou convencido que um dia o festival será o jardim todo, o Jardim da Serrada, o Jardim da... Porque, inclusive, acho que no domingo não estive, mas houve eventos pontuais para os miúdos, sim, eventos da família, o dia da família, em que se transportou para o outro lado. Portanto, o que é que acontece? A ponte não estava lá bem, não seria uma necessidade. É claro que já devem ter concluído isso. Agora, vamos aguardar. Esperemos é que não seja necessário passar mais um festival do Maranhão sem ter a ponte. No fundo, não é nenhum evento do outro mundo, não é nenhuma infraestrutura que seja necessário, assim, tantos requisitos. E, portanto, esperemos que no próximo festival já esteja lá. Se não estiver, estarei cá para criticar o Executivo mais uma vez sobre o assunto. E relativamente a duas situações que o João Carlos falou. A primeira é os 4 dias. Eu ouvi algumas pessoas também relativamente ao período de duração deste evento. Não, eu ouvi que era um tempo razoável. E eu também considero um tempo razoável, porque nós temos aqui conselhos aqui à volta que fazem uma semana e aquilo torna-se cansativo e tem que haver dias que são forçosamente fraquinhos, mesmo fraquinhos. E concordo, pronto, não havendo, eu acho que concordo que estes 4 dias, porque depois, mesmo quem tem stands, quem lá tem os stands, é cansativo, eu sei que é, e eu ouvi pessoas criticarem, dizer, vamos para uma feira aqui ou ali, ou vamos para uma semana inteira, normalmente, como era a Fafica, eram 2 fins de semana, e a semana do meio, não é? Sábado e domingo, e depois a abertura era a sexta, ou a sábado ou a domingo, e depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Era aí um montão de dias, eu acho que, pronto, torna-se muito cansativo mesmo.
E depois também, eu por acaso até tinha aqui também essa notazita da questão dos copos. Portanto, isso não é nenhuma novidade, como o João Carlos já disse aqui também, isso já é uma coisa que já está a implementar, está mais ou menos a implementar-se, e bem, na minha perspectiva, bem. E também vem um pouco de encontro àquilo que no ano passado foi dito por um vereador do PSD numa reunião de Câmara, que achava muito mal que os copos vinham degradar o ambiente, etc. Foi dito na altura, na reunião de Câmara. E é um pouco verdade, não é? Este ano, eu sei que poderá haver eventualmente pessoas que não aceitem muito bem, mas eu acho que é uma iniciativa, acho que é bom, foi muito bom. O recinto era muito mais fácil, estava muito mais limpo, mais aprazível. Outra questão que foi também no ano passado levantada, este ano, não sei se será, mas não me parece que seja, e no ano passado se calhar também não havia muita razão para ser, mas pronto, foi a questão do ruído. Não sei se se lembram que no ano passado também foi uma questão, a Câmara para o ano tem que ver a questão do ambiente, dos copos e do ruído. Se eu acho que no ano passado não terá sido um grande problema, na minha perspectiva, este ano acho que não foi problema nenhum. A questão do ambiente já falámos e está completamente ultrapassada, e a questão do ruído também me parece que o ruído é o normal. Numa festa tem que haver barulho, tem que haver ruído, não me pareceu nenhum exagero. Pronto, mas esta é a minha opinião. Agora vamos a ver, quando houver alguma reunião de Câmara, se os vereadores, neste caso os vereadores do PSD e da oposição, se acham que houve muito barulho ou se houve pouco barulho. A questão dos copos, como dizia há pouco o João Carlos Almeida, com a questão do Maranhão, com os copos eventualmente se passará a mesma coisa. Primeiro estranha-se e depois vai ter que se ir entranhando. Isso é verdade, até porque começa a haver copos lá em casa que o meu filho vai trazendo para onde anda, porque anda mais nestas vidas do que eu, portanto começa aqueles copos, portanto são copos ainda resistentes, que servem para outras coisas, acabam por... Não vamos para o lixo, nós no fundo compramos os copos, levámos para casa, portanto também... É uma recordação. Aliás, até tinham lá também o logotipo, pelo menos o nome do município da Sertã. E eu penso que eles custarão, segundo ouvi dizer, 30 cêntimos ou 35 cêntimos cada copo ao município. Os stands vendem a €1. Também portanto, provavelmente é uma ajuda. É uma ajuda, a não ser que devolvam os copos e que eles devolvam o dinheiro, como dizem em algumas situações. Mas no fundo, a maior parte das pessoas leva o copo, não devolve o copo, e portanto também é mais uma ajuda, porque se paga 30 cêntimos e vende a €1, podiam eventualmente dizer assim: pronto, vendemos os copos de 50 cêntimos, que é para as pessoas não sentirem tanto a diferença. Mas de todas as formas, pronto, acho que acaba por ser positivo e, portanto, acho que vai ser a tendência, não temos dúvidas. Para fechar, a questão do espaço das juntas de freguesia, o pátio das freguesias. Este ano as representações das freguesias e uniões de freguesias estavam cingidas ao pavilhão de entrada e com um monitor onde iam passando algumas imagens das freguesias, e depois então tinham o pátio das freguesias, onde foram desenvolvendo ao longo dos 4 dias diversas atividades, sempre ligadas seja ao artesanato, seja à gastronomia. Vítor, é este o caminho que se pretenderá no futuro, em vez de ter cada freguesia ter um stand ou mais pequeno ou maior, mas ter ali aquele palco por onde também passava muita gente? Sim, eu acho que foi uma ideia bem conseguida. Aliás, o Presidente também diz que correu muito bem. Portanto, lá o pátio das freguesias, onde cada freguesia pode realmente vir ali com as suas tradições, como nós vimos, não é? Muitas delas, não assistimos a todas, mas vimos, pronto, muitas delas vêm ali com as suas tradições, portanto, é muito importante e acho que enriquece também, neste caso, a feira. Aquela entrada, como eu já disse, era uma entrada muito agradável, uma entrada bem planeada, uma entrada com, muito atrativa, muito vistosa. A organização que melhorou substancialmente nestes 2 aspectos, melhorou, e isso para o ano provavelmente a nível do pátio das freguesias é natural que haja mais ideias e que as coisas melhorem também.
João Carlos. No parte das freguesias, eu acho que é uma ideia gira, no fundo é uma coesão territorial, ou seja, estamos a falar em coesão, mostra-se ali o concelho a nível das 10 freguesias num único espaço. A ideia gira. É evidente, se calhar muitos presidentes de junta se calhar não gostaram tanto, porque tiram um bocado de liberdade de apresentação do seu stand, como estavam habituados a fazer umas coisas para exposição. É um pouco diferente, mas para mim, para quem quer num espaço conhecer o concelho, e nós olhamos para aqueles monitores, eu estava a olhar para os monitores, eles podiam ter, e já tinham alguns nos seus stands, muitos tinham um monitor a apresentar imagens e fotos. Ali, num único espaço, eu reparava que estava lá sentado, até ouvir as intervenções, quando foi na abertura, e estava a olhar, sem querer estar a olhar para fotografias aéreas das freguesias, que nós temos uma amplitude que normalmente não temos ideia daquela freguesia, que até conhecemos, mas tendo algumas fotos selecionadas e muitas vezes fotos aéreas que dá uma amplitude completamente diferente. E ali a vantagem é que nós sentados, ou no espaço, seja sentados, não estávamos sentados porque estávamos lá, mas naquele espaço, para quem parar ali, consegue no mesmo local ter uma visibilidade dos potenciais de todas as freguesias do concelho. Portanto, nesse aspecto, acho que a ideia que resultou e que é para continuar. Isto é mesmo assim, nós, se não melhoramos de ano para ano uma situação, também é porque não aprendemos nada ou porque então está tudo bem. E nunca está tudo bem, há sempre coisas a ratificar e a melhorar. E, portanto, aí eu acho que resultou. E nós então avançamos para o próximo tema que é proposto pelo Vítor Cavalheiro e que propõe que olhemos para os milhões que a Câmara Municipal de Sertã vai receber para habitação social e ainda vem no esteio da abertura do Festival do Maranhão. Sim, exatamente. Foi juntar o útil ao agradável, acabou por vir a Ministra, como se diz, com uma machadada, matou 2 coelhos, que foi a primeira à assinatura do protocolo, um protocolo, como disse o Presidente, e como ela falou também, mas mais da parte do Presidente, um protocolo que é importantíssimo para o Concelho da Sertã. Pronto, estamos aqui a falar em promover e apoiar soluções habitacionais para famílias que vivem em condições habitacionais indignas, foi o que lá foi dito, e que não disponham de capacidade financeira. Agora vamos a ver como é que isto depois se concretiza no terreno. Portanto, nós estamos aqui a falar... isto estava enquadrado no Plano Estratégico de Habitação Local. Estamos a falar aqui em 35 fogos, que eu depois fui repescar aquilo que nos foi distribuído do Plano Estratégico de Habitação Local. São 3 fogos no Cabeçudo, 4 no Carvalhal, 2 no Castelo, 3 em Sernasco, 3 na Comiada, 4 na Ermida, 5 em Pedrógão Pequeno, 4 na Sertã, 4 no Troviscal e 3 na Várzea, o que dá os 35 fogos que foi lá dito, portanto, e que é uma notícia da Rádio Contestável. Na Rádio Contestável vem o número global, mas o número é... 35 fogos, desculpa. Aquisição e reabilitação. Aquisição e reabilitação. São 49, porque há mais estão definidos mais 14 de... Não, são 15, que são 35, aquisição e reabilitação, são estes que eu... E que totalizam um valor de 3.860.000 euros. E depois são a construção, como o João cá está aqui a dizer, são 6 fogos em Sernasco do Bom Jardim, construção, e 8 na Sertã. São mais 14. Portanto, isto está no Plano Estratégico de Habitação Local. Tive o cuidado de lá ir ver. Que para estes 14, 6 em Sernasco do Bom Jardim e 8 na Sertã, é necessário um investimento de 1.320.000. Então, 1.320.000 com os 3.860 dá os 5.180.000, que é o que foi assinado este protocolo. Isto não tenho dúvida nenhuma que é excelente, pronto, foi o que disse o Presidente, isto é muito bom para o Concelho, é muito bom para as pessoas, agora é preciso que realmente isto consiga concretizar, porque o tempo também não é muito, como foi dito. Não é? Pois, porque é esse dinheiro a 100% financiado, desde que seja com o PRR. Exatamente. Porque na altura depois o Presidente, depois em conversa com ele, dizia que sim senhora, mas, ou com a Ministra, aliás, foi com a Ministra, pode-se lá ir através do PRR a 100%, mas se não for, depois há outras condições, mas aí a Câmara já tem que entrar. Pois.
Mas, à partida, a intenção é que realmente o PRR consiga financiar este plano estratégico da habitação, este e mais, porque se nós formos olhar para o plano estratégico da habitação local, isto foi o que foi assinado agora, que é aquele tal programa do primeiro direito, não é? Sim, portanto, é onde isto se encaixa. Depois temos o outro que a Câmara assinou com a Médio Teste. Com a renda acessível. A renda acessível, exatamente. Agora, este aqui, é isto que estamos aqui a falar, que é o protocolo que está assinado. E depois há também os particulares. Eu, por exemplo, posso falar que faz parte do plano estratégico da habitação local, no caso, por exemplo, da Santa Casa da Misericórdia da Sertã, que tem também, que foi englobada, muito embora não esteja neste volume, mas é uma entidade, uma IPSS, que terá que concorrer a esses fundos ao PRS, se calhar por ela, não é pela Câmara, por ela. Estamos a falar também a reabilitação de 20 fogos, não é? Porque a Santa Casa tem alguns que já foram reabilitados, 10, mas 20 estão por reabilitar, e com um investimento total previsto de 300 mil euros. Portanto, e depois haverá, naquilo que nos foi apresentado do plano estratégico de habitação local, há aqui mais uma série de reabilitações de edifícios pelo Conselho, em Sarnache, na Sertã, etc. Agora, isto não há dúvida que é uma excelente medida, é muito bom, porque há uma necessidade absoluta. Nós sabemos que neste momento a questão da habitação é um problema enorme, é um problema porque nós estamos a receber muitos imigrantes e a grande verdade é que não há habitação, não há arrendamento. Neste momento as pessoas têm uma dificuldade enorme em conseguir arrendar, portanto, uma casa. Não há nem para comprar nem para arrendar, por aquilo que eu ouço lá, porque nós sabemos que está aí muita gente, muitos imigrantes que vieram para o nosso concelho e portanto, esperemos que isto seja realmente uma ajuda e não só a isso, não é? Também falámos naquilo que falou da renda acessível também, porque eu não sei como é que algumas pessoas conseguem. Estamos a falar aqui de valores, não sei como é que conseguem pagar rendas de 500 euros ou de 600 ou à volta disso. E esperemos que a Câmara consiga concretizar a curto prazo, porque foi como foi dito também, isto agora é pôr isto no terreno, que não é fácil, mas pôr isto no terreno assim a curto prazo e consigamos, portanto, vir a beneficiar desses fundos do PRE, que seria uma ajuda importantíssima para a habitação do nosso concelho. João Carlos Almeida, como diz o Vítor Cavalheiro, é uma ajuda importante e também para quem necessita de casa, mas também para quem vai fazer estas construções, porque aquilo que se quer para já é rapidez na ação para ver se consegue ir buscar os fundos ao PRR. Sim, aqui o problema, tanto na habitação como noutros investimentos das IPSS, é o tempo. Estamos a falar aqui num período de 2 anos e meio, que se possa prorrogar por mais meio ano, 2 anos e meio, e não mais do que isso. E, portanto, o dinheiro tem que ser gasto, ou então fica por gastar e não vem, perde a oportunidade. E, portanto, aqui é o problema do tempo. E, temos outro problema suplementar, é que há dinheiro para gastar, há casas para recuperar, mas depois não há empreiteiros para realizar. E nós estamos a falar, quando falamos aqui em 5 milhões de euros, parece muito dinheiro, mas isto, em média, dividido por todas as construções, dá à volta de 105 euros, mas 105 mil euros. Não é nenhuma fortuna. Agora, vamos lá ver, não é preciso muito para gastar 100 mil euros. Agora, há aqui coisas que se possam gastar 150, há outras que gastam 70, mas, em média, estamos a falar, nestes números todos, à volta de 100 mil euros no número de habitações que estamos a falar. Para dar os 5 milhões, estamos a falar em 50 habitações, portanto é fácil fazer as contas. Portanto, agora, o problema disto onde é mais e há zonas sim, onde é um bocadinho mais e outras. Há zonas que justificam outro investimento maior, outros menores. A questão é o seguinte: o programa Primeiro Direito, nós temos conhecimento, eu tenho conhecimento de muitas situações de habitação degradantes. As pessoas moram em situações que só mesmo vendo em que situações é que estão, de facto. Quando se está habituado a um mínimo de conforto, há habitações no nosso concelho, e infelizmente não só no nosso concelho, que
não têm condições mínimas de aquecimento, de absolutamente conforto nenhum, e portanto, é evidente que isto é uma gota d'água no oceano. Agora que vem colmatar de alguma forma e vem ajudar a economia, sim, porque se fala aqui, estamos numa altura em que se diz, passou-se do 8 para 80, neste momento toda a gente quer fazer, e não há quem faça, não há mão de obra. O que é que está... Isto agora temos, de facto, um protocolo, um regulamento para a habitação que teve que ser aprovado para ter estes apoios. Já tínhamos falado aqui neste programa em que a Pampilhosa da Serra tinha 7 milhões de euros para a recuperação de habitações e nós não tínhamos nada. Portanto, é positivo. Agora, não é assim tão significativo como nós pensamos. Nós estamos na Sertã a viver uma realidade completamente diferente dos anos anteriores. Temos muita gente do exterior. Falava-se há um ano atrás de mais de 500, mas neste momento esse número está completamente ultrapassado. Eu coloquei a trabalhar um cabo-verdiano em que, depois de um mês de trabalho, foi para Castelo Branco porque não tinha casa na Sertã. Isto é a realidade. Eu não consegui arranjar casa na Sertã para ele ficar e, portanto, foi para Castelo Branco, provavelmente onde teria amigos e onde resolveu a questão da habitação. Isto é bom porque eu, em anos anteriores, já em determinada altura, lancei uma ideia numa Assembleia Municipal em que o município deveria comprar, quando as zonas históricas, nomeadamente a zona histórica da Sertã, estava mais ao abandono, que a realidade também já começou a mudar, era que o município devia comprar edifícios para recuperar e depois vender ou alugar. É evidente que sabemos que a função da Câmara não é essa, mas para resolver situações pontuais, que era o caso da zona histórica da Sertã, que estava a cair aos bocados, sem investimentos, sem interesse das pessoas, mudou. Mudou porque fez-se investimentos na recuperação e requalificação das artérias, a última que está a decorrer no Largo Guimarães. Os empresários começaram a mostrar interesse em comprar habitações degradadas para recuperar e neste momento ainda mais, porque não há nada que não se venda na zona, ou se está à venda é por pouco tempo, porque há sempre alguém interessado em comprar e tudo o que não sei, algumas situações que as pessoas provavelmente não precisam tanto de dinheiro e estão a exagerar nos preços, tudo se vende, porque as pessoas sabem que recuperam e no outro dia têm os apartamentos alugados. E quem diz apartamentos podem rentabilizar até a mesma nível de estúdios, porque muitas vezes vem uma pessoa para trabalhar e um estúdiozinho serve, que também não temos muita oferta na Sertã. Isto é uma realidade nova para a Sertã. Os imigrantes, quer se queira ou não, podem trazer em tempos alguns problemas, mas são essenciais para a economia funcionar. E está a funcionar em todos os termos, em alguma angariação de mão de obra, como também na rentabilização neste caso, das infraestruturas locais que originem que se faça investimentos a nível particular. E por quem faz mexer a economia não temos dúvidas nenhumas que não é a Câmara Municipal. São os empresários, são os particulares que investem e que pagam impostos ao município, que pagam taxas, pagam licenças e, portanto, não temos dúvidas nenhumas que as coisas, temos uma realidade diferente. Eu espero que continue, que esta dinâmica continue. Provavelmente, enquanto durar o PRR, não tenho dúvidas que vai continuar. Depois vamos ver, se calhar vamos viver mais tarde algum vazio que as pessoas, de facto, investem em determinada altura e depois fica, quando há uma baixa no mercado, as coisas às vezes... Mas a questão é adaptarmos às circunstâncias. Neste momento é esta a realidade e é esta que temos que aproveitar. Mas vamos ter, de facto, na questão da habitação e nos prazos a cumprir, vamos ter aqui alguns problemas para cumprimento, porque ou se paga mais e depois o dinheiro não chega, porque neste momento as pessoas dão-se ao luxo de escolher os trabalhos que querem fazer em detrimento de todos, porque não podem fazer todos, escolhem aqueles que lhes dá mais segurança. Se têm trabalho mais bem remunerado, não vão pegar em trabalhos que, no fundo, à semelhança do que eu passei, por exemplo, nos incêndios, havia um critério de preço metro quadrado. E, portanto, ou se concorria com aquele preço, ou não se concorria. E, portanto, era 650 € o metro quadrado, ou 600, já não me lembro se era mais 50 ou menos 50,
e era aquilo que valia. E, portanto, de acordo com os metros quadrados da habitação, era só uma questão de fazer as contas, como dizia o outro. Aqui as pessoas hoje em dia já não estão para se sujeitar a isso. Portanto, vamos ter aqui um problema que vamos ter obras de algum montante dos IPSS que envolve empreiteiros e subempreiteiros, requalificação de casas que envolve outras equipas e, portanto, há aquele trabalho normal que hoje em dia já que é muito. E, portanto, este muito com mais o outro que vai a crescer ainda fica muito mais. E eu não estou a ver, neste momento, capacidade para, nos tempos atuais, para ter muito mais gente na Sertã. Ou seja, tem que haver aqui, de facto, algum investimento a nível de habitação. Isso é uma necessidade que, no fundo, é bom que se aposte. Vítor, era aí que eu também queria chegar, é a falta de mão de obra neste momento para pôr em prática todos estes projetos, porque se nós os temos, todos os concelhos aqui à volta têm, e portanto poderíamos eventualmente não ter, nós termos, mas o outro concelho ali não ter, e poder haver aqui vinda de mão de obra de fora, o que não vai acontecer. Exatamente, nós estamos a falar de uma coisa que é comum, que é global, não é exclusiva da Sertã, por isso é verdade, é pura realidade. E depois, além disso, falámos aqui na parte do primeiro direito, daqueles 5 milhões 180, e temos ainda os outros 3 milhões, que há bocadinho da habitação a custos acessíveis, que é a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Estamos aqui a falar de 8 milhões, estamos ainda a alargar mais o leque. É como o Presidente diz, a partir de agora o desafio é colocar estes acordos todos no terreno e o tempo é curto para executar os planos. Como nós sabemos, e com o João Carlos Almeida melhor do que eu saberá, provavelmente vai acontecer que também haverá dificuldade muitas vezes, se calhar, em arranjar empreiteiros, empresas que agarrem nestes trabalhos, que é o que está a acontecer, por aquilo que eu já ouvi até dizer o João Carlos Almeida, que o concurso do Lar do Castelo da ampliação que terá ficado deserto, não sei se isso é verdade. Não ficou. O que ficou deserto foi o do Trubiscal. Até era o Dr. Biscal. Pronto, ficou deserto é um problema, não é? Pronto, eu por acaso foi alguém, e eu pensava que era abre-se o concurso, mas depois não há concorrentes. As pessoas, os empreiteiros acham que não é aliciante concorrer e não se sujeitam aos valores que claro, o Vítor Cavalheiro mercado, que criticou muitas vezes o atraso da obra do Largo Guimarães. Aconteceu o mesmo. O preço que o município lançou não era aliciante para a empresa e não estava para sujeitar a isso. E porquê? Porque tinha outras opções. Quando não há trabalho, as pessoas agarram-se ao preço. E a incerteza e a instabilidade também, digo exatamente, também há isso, porque os preços estão a variar e as obras, às vezes, na duração da obra, que demora 2 anos, é muito possível que as coisas possam oscilar de forma, no final, ou há acerto ou então há prejuízo. E, portanto, as pessoas hoje em dia gostam de jogar pelo seguro e mais as coisas. Quando falamos preço metro quadrado, em algumas situações, podemos estar a falar de revestimentos, outras situações quaisquer. Como as empresas têm muito trabalho, acabam por, sim, ok, nós fazemos, mas o nosso preço é este, portanto, é muito mais elevado. E depois vamos a ver, neste tipo de situações que também não podemos ir até onde nós queremos, até onde podemos, pode dar-se o caso que a verba, parecendo alta, no final não chega para os fogos que estamos a falar. E, portanto, isto é uma realidade. Agora, há que, de alguma forma, equilibrar e tentar aproveitar tudo aquilo que nós temos disponível. Porque se não aproveitamos, nós sabemos que nestas situações o que não se gasta fica lá e nunca mais não se usufrui. Se nós não aproveitamos, outras vão de aproveitá-lo. Avançamos então para as notas positivas, notas negativas. Vítor Cavalheiro, vamos lá então conhecer essas mesmas notas. Então, as notas positivas, é quase tudo positivo. As notas positivas, eu no ano passado acho que fui crítico também relativamente a esta situação. A limpeza da Carvalha, a preocupação de deixar o espaço acessível, deixar o espaço de lazer para as pessoas poderem começar a desfrutar dele. Eu acho que houve uma preocupação grande nisso e acho que as coisas que decorreram em tempo recorde, pelo menos deixar lá aquele espaço onde as pessoas, espaço de lazer,
porque aquilo é a sala de visitas da Sertã. Para lá ainda algumas coisas, mas a grande volume deixaram aquilo já, o que eu acho que foi realmente um excelente trabalho. No ano passado critiquei ao contrário, agora este ano também tenho que dizer a verdade. Depois, isto é uma nota positiva. A outra nota positiva, finalmente, a praia fluvial do Treviscal está aberta ao público, depois de alguns anos, como se diz aqui, interdita durante alguns anos para obras, que já sabemos que era, felizmente abriu agora, o que é também muito positivo, é bom. Portanto, eu não fui lá ainda, não conheço, mas provavelmente estará muito agradável e será também um bom espaço de lazer e atrativo também para pessoas não só do Concelho, mas fora do Concelho. Depois, outra nota interessante é o Castelo da Sertã em destaque em rota turística. Isto são tudo notícias da Rádio Condestável, que nós vamos sabendo. É interessante, para o município da Sertã é um orgulho enorme encontrar o seu castelo nesta rota, como foi dito aqui. Também eu acho que é muito interessante, nunca pensaria que o castelo viesse a ter esta referência tão positiva, mas depois também digo aqui que isto passará a exigir mais da Câmara Municipal a preservação daquele espaço, a preservação e a limpeza daquele espaço. De qualquer modo, acho que é muito bom, é uma nota bastante positiva também para o nosso Concelho. Depois, uma nota negativa se calhar não deveria fazer, mas é relativamente... A nota negativa é para quê? Para o Chega. E relativamente a quê? Em 2022 nós tivemos 19 programas no ano e o representante do Chega faltou aqui 13 vezes. Eu compreendo que a vida pessoal, todos nós temos vida pessoal. Eu já faltei uma vez, o João Carlos Almeida tem sido a 100%. Eu compreendo que às vezes que a vida seja um bocado, mas também compreendo que, e eu não quero falar em nada, só quero dizer que é o representante do Chega, como nós somos representantes, o João Carlos é representante do PS, eu sou representante do PS, e nós fazemos um esforço grande também para aqui estar. E eu acho que também deve ser feita outra parte, porque muitas vezes andamos aqui com esta incerteza, e acho que faz alguma diferença também. Se calhar, eu às vezes, hoje não está cá ninguém, mas na próxima vez já sei que tenho que ouvir a resposta. Eu até compreendo que o Chega não tenha muito para dizer, ou que não tenha muito para dizer às pessoas, mas de qualquer modo, estar representado acho que é bom. Avançamos então também para as notas positivas e notas negativas do João Carlos Almeida. Ora bem, não sabe falar das notas, mas pronto, quem fica a perder é o Chega. Eu vou começar pela nota negativa logo no princípio, que é para acabar só com positivas. Nota negativa, nós tivemos aí um grande incêndio. Eu, como Presidente do Jogo, estive o primeiro aperto, digamos assim, na logística, que eu que ainda não tinha passado por isso, quando nós temos um grande incêndio no nosso concelho, que não foi um grande incêndio, mas que envolveu muitos meios ainda. Nós temos que ter a logística para o reforço do pessoal no terreno e o almoço ou o jantar, aquilo que se justificar. Os vários reforços durante o dia e durante a noite. E, portanto, quando é assim, todos têm que arregaçar as mangas, bombeiros disponíveis e direção, e portanto foi o primeiro aperto que tivemos. Mas isto, nota negativa, porquê? Porque nós tivemos um início de incêndio junto de uma localidade de Pedrógão Pequeno, em que envolveu mais de 11 meios aéreos. Foi a sorte para aquilo não sair dali. E porquê? Porque alguém a fazer um churrasco no Moinho das Freiras. No Moinho das Freiras, se distraiu. Eu sei que há lá uma churrasqueira que é para fazer churrasco, mas pronto, dois rapazes de 18 e 25 anos, segundo as notícias que saíram, já tinha esse conhecimento na altura do Presidente da Junta ter falado e ter tirado a matrícula, mas se foram entregar quer dizer, ir à GNR para, no fundo, para identificar, que já não seria difícil de identificar, pessoas que sofrem aqui de alguma forma um aperto por uma situação de um descuido. Isto só para chamar a atenção que as pessoas muitas vezes facilitam e dá origem a uma coisa deste género, que são milhares ou centenas de milhares de prejuízo.
E depois é a responsabilidade que tem sobre o assunto, que é negligente, não temos dúvidas disso. As pessoas estavam ali, provavelmente, até se podia dizer, se calhar a churrasqueira não devia lá estar, ou devia estar interdita de uso, mas estava. E, portanto, não é nenhum crime, mas de facto tem que ter muito cuidado, porque estas coisas depois ficam no currículo das pessoas, é preciso ter cuidado. E, portanto, é a nota negativa, de facto, que um grande susto envolveu mais de 200 operacionais, e porque se não fosse assim, provavelmente hoje estaríamos a falar do incêndio que andava já por aí não sei quantos dias, não é? E se não for assim, é assim é que se dá início aos grandes incêndios. Portanto, o 2017 foi assim, e foi muito próximo desta localidade. Notas positivas, a mesma do Vítor Cavalheiro, a praia fluvial do Trubiscal, e também não tive o prazer de ir lá, terei que ir um dia destes. Finalmente, depois de um grande investimento, que ainda não está concluído, mas pelos vistos pode decorrer em paralelo, mas já as pessoas já usufruírem do espaço. E, portanto, muito se criticou aqui, inclusive o Vítor Cavalheiro, que o nosso Conselho não investe em infraestruturas deste género, e nós também já concordamos com isso e temos que investir ainda mais, e, portanto, tendo agora aberto ao público, acho que é uma nota positiva. Depois, o Castelo da Sertã, mais uma nota positiva. Eu queria dizer que, muitas vezes, colocarem na rota dos castelos o Castelo da Sertã é, para mim, uma surpresa. Uma surpresa agradável, mas é uma surpresa que, comparando com o Castelo de Abrantes, Almorol, Barquinha, na Barquinha, Ourém, Tomar, assim, não estamos a falar de coisas iguais, até porque o Castelo, no tempo do Carreto, sofreu uma desclassificação. E isso não é agradável para estes monumentos. No tempo, acho que até deu problemas no tempo do Batata, que o arqueólogo Carlos Batata. Que entrou ali em confronto, e se calhar bem na altura com o professor Carreto, que no fundo fez ali um trabalho de desclassificação um pouco daquele espaço. Mas no fundo não deixa de ser a história da Sertã, o nosso castelo, e portanto é positivo estar neste roteiro. Ou seja, também, de alguma forma, sabemos aproveitar isso, e também daquilo que está feito, fazer-se obras de forma a ver alguma coisa que as pessoas também sintam a necessidade de ir ali. Até porque agora está com ligação ali àquela zona que foi requalificada, e portanto faz sentido que haja aqui também alguma coisa à volta disto. Para terminar, PSD renova redes sociais, quer estar mais próximo das pessoas, dá a conhecer as suas ideias, quer ouvir as pessoas a nível local, e portanto temos um site que no fundo está renovado e que serve para que as pessoas possam de alguma forma estar mais próximos, ou nós mais próximos delas, e poderem também criticar os próprios ou os outros, e no fundo contribuir para a política e para a nossa vivência local. E assim terminamos mais uma edição do Prova dos 9. Agora vamos todos pegar na toalha e nas boias e vamos até à praia. Vamos todos descansar durante este mês, o próximo mês de agosto e ainda princípios de setembro, para depois voltarmos com renovado empenho para este programa Prova dos 9, que de 15 em 15 dias aqui traz alguns assuntos da atualidade local e regional. Lembro que este vai para o ar ao domingo, depois das 13 horas, repete na próxima quarta-feira a partir das 21, e fica também disponível em podcast na página da rádio e também em vídeo no canal do YouTube, em Incontestável TV. Para todos, votos de umas ótimas férias.